Boa noite, telespectadores! Hoje é dia 6 de junho de 2020. Estamos começando o primeiro programa do Felipe Aquino deste sexto mês de 2020. Bom, como visto aqui na minha televisão, hoje é sábado, dia 6 de junho de 2020, o primeiro sábado de junho de 2020. Muito bom, senhoras e senhores, o ano correu bastante. Chegamos naquele mês que é o mês que a palha começa a voar. Porém, olha aí, ó, quando todo mundo está se preparando aí para as férias de meio de ano e as tradicionais festas juninas. Porém, este ano os planos estão todos sendo jogados no ventilador, porque estamos em período de pandemia desde março, exatamente do dia 11, e infelizmente, olha isso, a história da humanidade está sendo escrita aí para que o futuro tenha uma resenha. Olha só relembrando aqui a todos, a gente vinha prometendo uma temporada divertida, bastante interessante aí para a história do programa do Felipe Aquino, mas francamente, nunca na história da humanidade a gente não teria uma previsão tão severa que uma criatura microscópica atacaria o nosso planeta e causaria um pânico severo que paralisaria tudo. Estamos vivendo aí momentos, olha só, vivendo momentos que a gente pode estar parando para pensar no caminho, para a gente pensar direitinho aí em um novo normal, para a gente a gente aprender as lições aí de como se comportar direitinho e cumprir tudo aquilo que for seguro, né, senhoras e senhores? Essa está sendo a nossa vida ultimamente, ok? Mas o programa não para, olha só. O programa do Felipe Aquino tem o seu ponto de defesa, esclarecimento, como toques de correção e a grande informação que a gente pode colocar para ir ao ar aqui, sim, que essa pandemia aí está causando pânico em muita gente, mas assim, temos motivos de vez em quando para a gente se controlar e ficar em paz, ó. Paz e sossego, para a gente não contribuir proliferação desse vírus, ok? Bom, a gente já fez aqui nossos esclarecimentos e vamos logo para o programa de hoje, porque, senhoras e senhores, no episódio de hoje vamos destacar as emoções do quadro Nada Além da Verdade. Vamos ver se alguém vai pontuar legal hoje aqui, vai ser sincero com a máquina, ou vai ter mentira rolando, ok? E no programa de hoje você ainda vai saber as notícias do Brasil e do mundo. Atenção, telespectadores, alerta de programa pesado aí de notícias, porque além das informações básicas sobre esse vírus aí que a gente está convivendo aí, essa semana pegou fogo no quesito, olha só, no quesito racismo. A bomba estourou lá nos Estados Unidos e daqui a pouco, aqui nas notícias do Brasil e do mundo, vamos abordar tudo que está acontecendo lá, ok? E também outras notícias que vão marcar época aqui para a história de nosso planeta, ok? E mais, os resultados das loterias. Telespectador, prepare seu bilhete aí, que a gente vai destacar os números dos jogos das loterias desta semana e também os salves no final do programa. Daqui a pouco, quando passar aí a vinheta, eu mostro para vocês como podem interagir conosco nas redes sociais, ok? Agora no Felipe Aquino.
Boa noite a todos! Estamos começando o primeiro programa do Felipe Aquino deste mês de junho de 2020. Muito obrigado a todos pela plateia aí, pela grande recepção. Muito bom, senhoras e senhores. No ar aqui mais um programa. Hoje é dia 6 de junho, estamos no sexto mês de 2020. Esse 2020 está correndo rápido demais, porque, como a gente já relatou aí na escalada, a história da humanidade do século XXI está sendo escrita aí, diante dessa pandemia. Mas assim, falando pelo bem de todo mundo, a gente vai sair dessa, vamos controlar aí nossos nervos, a nossa ansiedade aí, ficar tranquilo. Vamos aqui para o programa de hoje. Vamos para o primeiro bloco, com um momento de games e diversão, ok? Como eu estava falando aí na escalada também, vamos destacar aqui os critérios de participação, como vocês podem interagir conosco nas redes sociais, ok? Aqui no canto superior direito você vai encontrar essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino. Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí, que estaremos divulgando daqui a pouco aqui o seu alô nos salves do final do programa, ok? E também tem o nosso WhatsApp, então roda aí no vídeo, embaixo o WhatsApp. Muito bom, então o número é o 992882816, ok? Repetindo, 992882816. Show de bola, então, senhoras e senhores, vamos aqui para o programa de hoje. Vamos começar aqui o primeiro bloco com o momento de games e diversão, e vamos começar com as emoções do quadro Nada Além da Verdade, ok? Então vamos lá, rodou aí a vinheta! Muito bom, senhoras e senhores, nada além da verdade no ar, ok? No programa de hoje eu tenho 8 fichas para serem sorteadas, ok? Então eu vou colocá-las aqui no meu expositor. Vou já colocar aqui, ó, o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e o número 8, ok? Muito bom, 8 fichas, senhoras e senhores. Então, lá vou eu fazer o sorteio. Vou controlar por aqui o expositor aqui. Então, senhoras e senhores, atenção! 1, 2, 3 e... Parou! Muito bom, então, senhoras e senhores, o número sorteado para o programa de hoje é o número 5. Pode entrar, Fernando Roberto. Seja aí bem-vindo ao programa do Felipe Aquino. Muito bom, Fernando Roberto é o participante do programa de hoje, então você pode ficar à vontade aí. A produção vai servir um lanche bom para você, cortesia do programa, ok? Cadeira quente. Muito bom, então, senhoras e senhores, enquanto ele se prepara direitinho aqui, vamos destacar as regras do jogo, ok? Então, roda no vídeo a grade de perguntas. Muito bom, então são 7 perguntas. Da primeira até a 6ª pergunta são as obrigatórias. Vale prêmio de 5 mil, 10 mil, 20 mil, 30 mil, 50 mil e 100 mil reais. Se você mentir em uma dessas perguntas, você leva metade do prêmio da pergunta anterior. Digamos, se você mentir na pergunta que vale o prêmio de 100 mil reais, você leva metade de 50 mil, que é 25 mil reais. Agora, se você for bem sincero, você vai concorrer a uma pergunta bônus no final do quadro, que vale 1 milhão de reais. Se você mentir nesta pergunta,
você vai perder todo o seu dinheiro que você ganhou no jogo, ou seja, perde 100 mil reais. E você só vai levar o prêmio de participação do programa, que é 1.000 reais, ok? Então vamos caprichar, vamos ser sinceros, que o jogo não está fácil! Muito bom, vimos aí toda a grade de perguntas, tudo concatenado e perfeito, ok? Vamos para o jogo, Fernando, você já está preparado? Ok, ó, antes de você ser sorteado aqui do programa, você participou por um treinamento dentro de um polígrafo de verdade lá. Colocaram em você umas ventosas para medir sua pressão arterial, batimento cardíaco e pulso. Os técnicos fizeram lá uma entrevista com você, aplicaram diversos assuntos de sua vida, de seu cotidiano aí com a máquina, e ela gerou para você uma centena de perguntas, ou seja, 100 perguntas. E lá você poderia mentir à vontade ao dizer sim ou não sem explicações, porque a máquina só quer fazer o registro de quantas mentiras a gente vai poder contar e medir o seu nível de sinceridade e confiança, ok? Mas aqui, agora que você foi sorteado aqui para o programa, você vai voltar a responder no máximo possível 7 dessas perguntas. E aqui não pode ter mentiras. Aqui você tem que apresentar de verdade a sua sinceridade pura e relembrar de tudo isso que você fez. Aqui é nada além da verdade. Aqui só tem que ser desvendada absolutamente a verdade, ok? Muito bom, então você já está preparado? Ok, show de bola. Então, senhoras e senhores, o computador já está processando as primeiras perguntas. E aí vem a primeiríssima pergunta do jogo, que vale o prêmio de 5.000 reais, ok? Então vamos lá, roda no vídeo. No trânsito, olha, se liga na pergunta. No trânsito, você já esnobou um flanelinha? Enfim, a pergunta é o seguinte: no trânsito, você já esnobou um flanelinha? Sim? Sua resposta é sim? Então a sua resposta é sim? Você já esnobou sim um flanelinha? Ok, então ele disse sim, deixa eu lá colocar o sim aqui. Sim. Então vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Muito bom, Fernando. Você já tem 5.000 reais garantidos. 5.000 reais garantidos. Agora vamos para a segunda pergunta do jogo de hoje, que vale o prêmio de 10.000 reais, ok? Então vamos lá, rodou no vídeo. Eita, que situação. Numa lanchonete, você já pegou um sanduíche de um freguês por engano? Enfim, numa lanchonete, você já pegou um sanduíche de um freguês por engano? Sim? Sua resposta é sim? Você já pegou um sanduíche do freguês por engano, é? Então a sua resposta é sim para essa pergunta? Ok, então ele disse sim. Beleza. Então vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não.
Muito bom, Fernando. Você já tem 10 mil reais garantidos. 10 mil reais garantidos. Agora vamos para terceira pergunta do jogo, que vale o prêmio de 20 mil reais, ok? Agora vale o prêmio de 20 mil reais. Então vamos lá, roda no vídeo. Ixi, a máquina tá começando a pegar no seu pé. Se ligue nessa notícia, ou melhor, nessa pergunta. Numa boate, você já tentou jogar um copo em cima de um estranho? A pergunta é essa, Fernando. Numa boate, você já tentou jogar um copo em cima de um estranho? Sim? Você já tentou fazer essa marmotagem? Então a sua resposta é sim para essa pergunta? Sim? Ok. Beleza. Então vou colocar o sim aqui. Cadastrar aqui a sua resposta. Enfim, senhoras e senhores, valendo 20 mil, vamos ver o que diz o laudo das comparações. Felipe, esta resposta é não. Verdade! Muito bom, Fernando. Você já tem 20 mil reais garantidos, ok? 20 mil reais garantidos. Bom, agora vamos para a quarta pergunta do jogo. Vamos agora para a quarta pergunta do jogo, que vale o prêmio de 30 mil reais, ok? Agora vale o prêmio de 30 mil reais. Então, vamos lá, roda no vídeo! Ixi! Caramba, moleque! Prepare essa pergunta. Você já participou de protesto, Fernando? Não foi bem um protesto pacífico, não foi? Foi um simples, né? Não, que a máquina está te perguntando assim, ó. Durante uma passeata, você já foi atingido por um artefato explosivo? Enfim, algum tipo de bomba, algum tipo de fogo de artifício, algum tipo de... Não, spray de pimenta não é artefato explosivo, né, produção? Isso mesmo. Enfim, você já foi numa passeata, você já foi atingido por um artefato explosivo? Sim, você já foi? Bota assim, é? Não tem muita certeza, não? Mas já foi, não foi? Então a sua resposta é sim? Ok, então ele disse sim. Sim. Vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não.
Verdade! Muito bom, Fernando! Você já ganhou 30 mil reais, ok? 30 mil reais garantidos. Bom, chegamos aqui no ponto da... Falta uma pergunta para 50 mil e faltam duas para 100 mil. Chegamos naquele ponto que é pergunta de colher de chá. Agora, Fernando, que você já tem 30 mil reais garantidos, vou começar a queixar de você se você vai querer arriscar esses outros prêmios que eu acabei de citar, porque as próximas perguntas já serão mais complicadas, porque aí vai puxar muito aí o seu pensamento, o seu íntimo, vai ser bastante, você tem que ser bastante sincero aqui com o detector de mentiras, ok? É desse jeito, ó, só pra gente relembrar aqui, ó, lá no treinamento, os técnicos te explicaram que através dos níveis das perguntas é medido o grau do nível de dificuldade das perguntas, ok? Tudo isso aí já foi dito, explicado lá, ok? Enfim, Fernanda, a pergunta é, com 30 mil reais garantidos, você para ou você vai continuar? Vai continuar? Tudo ok. Senhoras e senhores, já passam das 8h20 da noite, então agora vamos para a próxima pergunta e vai valer o prêmio de 50 mil reais, ok? Agora vai valer o prêmio de 50 mil reais. Então vamos lá, roda no vídeo. Puxa. Olha, se liga nessa pergunta, Fernando, que eu vou te contar cada uma. A gente já viu aqui perguntas mais bizarras do que essa, mas essa aqui ainda é mais suave. Mas a gente viu cada pergunta bizarra nos últimos programas que a gente vai... um dia a gente vai reprisar, assim, o Nada Além da Verdade, né? Que a gente vai reviver, né? Reviver esses Nada Além da Verdade aí que a gente pode reviver. Vai ser show de bola. Um dia a gente vai reprisar. A gente tá vivendo aí no auge das reprises, né? Das situações. E um dia a gente vai tirar uma folga no inédito. E a gente vai reviver aí perguntas engraçadas de outros Nada Além da Verdade, né? Enfim, a pergunta é o seguinte. Antigamente, você ajudava a sua mãe a fazer tricô? Enfim, você já ajudou a sua mãe a fazer tricô? O que é tricô mesmo, produção? Ah, é um tipo de costura simples? Ah, é uma costura simples, né? Às vezes é costura na mão. Ah, entendi. Ah, até a minha avó faz essas coisas. As vozes assim de todo mundo faz essas coisas, né? O chamado tricô, né? Mas no seu caso, a sua mãe. Você já ajudou a sua mãe a fazer tricô? Não? Sua resposta é não? Então você não ajudou a sua mãe a fazer tricô? Por sua conta em risco, a sua resposta é não? Ok, então ele disse não. Atenção! Ele disse não. Senhoras e senhores, vamos ver o que diz a máquina. Felipe, esta resposta é não. Mentira! Mentira! Mentira, resposta! Acabou o jogo,
acabou o jogo. Veja só como são as coisas, Fernando. Olha isso. A gente já explicou várias vezes aqui que a máquina pega aí, puxa o íntimo das pessoas aí. Elas detectam cada coisa que eu vou te contar. Enfim, ela acha que você já ajudou sim a sua mãe a fazer tricô, mas não posso discutir porque eu não sou a máquina, ok? Enfim, Fernando, você vai sair aqui do programa do Felipe Aquino com 15 mil reais, ok? Muito bom. Obrigado pela sua participação, Fernando. Pode sair por ali. Então, senhoras e senhores, com esse estúdio todo dourado aqui, a gente encerra o Nada Além da Verdade do programa do Felipe Aquino deste dia 6 de junho de 2020, ok? No próximo programa tem mais, ok? Até lá, tchau! Muito bom, acabamos de ver aí as fortes emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante foi até a quinta pergunta, mentiu e levou para casa apenas 15 mil reais, ok? Mas ninguém sai daqui de mãos abanando, ok? O programa só está começando, tem muita notícia para ser destacada hoje aqui. Ainda hoje aqui no programa do Felipe Aquino vamos destacar os resultados das loterias. Pegue seu bilhete que nós vamos divulgar os números das loterias desta semana e ainda os salves no final do programa. Daqui a pouco, virando aí o bloco, eu mostro para vocês novamente os critérios de participação, como podem interagir conosco nas redes sociais, ok? Enfim, já no próximo bloco aqui no programa do Felipe Aquino, vamos destacar notícias do Brasil e do mundo, porque olha só, hoje vamos repartir o boi, porque a gente não vai só destacar aí tudo que está acontecendo sobre esse coronavírus aí, a gente vai destacar notícias que comoveram o mundo durante esta semana. Lá nos Estados Unidos, apesar da pandemia, muitos americanos, não só americanos, mas pessoas da Europa, pessoas de outros países que foram às ruas protestar contra o racismo, porque na semana passada, a gente não destacou aqui, mas a gente vai destacar, mataram um jornalista negro nos Estados Unidos, ó, e tá comovendo bastante aí a situação dele. E a gente vai destacar detalhadamente o que tá pegando fogo pra lá, ok? Diante de uma pandemia dessa, né, senhoras e senhores? Então, logo no próximo bloco, a notícia, ok? Então, senhoras e senhores, o programa do Felipe Aquino deste dia 6 de junho de 2020 volta já. Não saia daí! Estamos de volta com o programa do Felipe Aquino deste dia 6 de junho de 2020. Muito obrigado pela audiência que já estava assistindo aí o programa, o primeiro bloco aí. A gente viu as emoções do quadro Nada Além da Verdade. O participante foi até a quinta pergunta, mentiu e levou para casa apenas 15 mil reais, ok? Mas ninguém sai daqui de mãos abanando aqui, todo mundo tem que sair aqui com algum prêmio de participação, pelo menos algum percentual, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, vamos para o segundo bloco do programa de hoje. Vamos destacar as notícias do Brasil e do mundo, ok? Primeiramente, vamos destacar agora aqui para vocês os critérios de participação para que daqui a pouco, a partir do terceiro bloco, no final do programa, vocês possam interagir conosco nas redes sociais, ok? Olha aqui, ó, aqui no canto superior direito tem essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino. Você pode colocar em qualquer rede social como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí, que estaremos divulgando daqui a pouco aqui o seu alô, o seu salve no final do programa, ok? E também tem o nosso alô via WhatsApp, então roda aí no vídeo o número do WhatsApp. Muito bom, então o número é o 992882816, ok? Repetindo, 992882816, ok?
Show de bola, então, senhoras e senhores, vamos começar aqui o segundo bloco do programa de hoje com as notícias do Brasil e do mundo, tudo que foi notícia, tudo que foi destaque esta semana, ok? Vamos lá, então, rodou a vinheta! Muito bom! Vamos começar aqui as notícias do Brasil e do mundo agora. Muito bom, então, senhoras e senhores, são 4 palavrinhas. Pi, blá, 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 uepa! Muito bom, são 4 palavrinhas, o que vai organizar direitinho aqui as notícias do Brasil e do mundo, ok? Podemos lá começar com a primeira notícia, produção? Beleza. Muito bom. Estamos aqui no programa das notícias. Hoje aqui no nosso programa, para não ficar muito cansativo, a nossa produção esclareceu aqui uma situação aqui, porque para não ficar tão cansativo aqui o nosso PFA, não ficar muito infectado com esse coronavírus aqui, só com essas notícias dessa situação, desse Covid-19, a gente vai fazer apenas o balanço mundial e nacional a partir do programa de hoje. E daqui a pouco a gente vai destacar como o Brasil começou este mês de junho diante desta pandemia, ok? Estamos aí entrando já pro terceiro mês da pandemia, né, produção? Que situação. Enfim, a gente vai destacar aqui como é que tá a situação, os números do mundo e do Brasil nessa pandemia, ok? Então a gente vai destacar aqui rapidamente para vocês verem, porque a gente já tá fazendo história aqui só destacando esses números, ok? Então, olha lá, tela cheia. Senhoras e senhores, esta semana começaram assim a criar um pouco de nervosismos, né, para revelar aí grandes números para esse Covid-19, e a gente observa que no resultado total aqui não divulgaram o número geral de recuperados, mas o número de infectados no mundo já passa dos 6 milhões e 400 mil, senhoras e senhores. E semana passada aqui no programa a gente destacou que o número de mortos era uns 340, né? Duplicou, agora já são mais 380 mil mortos. Nos Estados Unidos, o número de infectados já se aproxima dos 2 milhões, já são mais de 1 milhão e 900 mil. E o número de mortos já passa dos 110 mil. E os recuperados são 440 mil. Aqui no Brasil, você observa aqui que o número de infectados já passa dos 630 mil. Que tristeza, né? Que situação. 630 mil e o Brasil se torna o segundo país a ter mais infectados pelo coronavírus aí, ainda com uma super desvantagem aí para os Estados Unidos, né? Assim, para o Brasil ser o primeiro do mundo, né? Lógico que vai ter que acontecer um milagre assim para digamos, acontecer grandes aglomerações. A gente não quer isso, né, produção? A gente não quer isso. O jeito é a gente prevenir. E o número de mortos já se passam dos 35 mil. Olha que número triste, senhoras e senhores. A gente está aqui no programa do dia 6 de junho, destacando que o Brasil já perdeu 35 mil brasileiros por causa desse vírus. Gente, que é isso? Mas, porém, existem aí algumas curas milagrosas, né? Assim, cura geral não tem. Mas, assim, com qualquer outro tipo de remédio, já são mais de 250 mil curados, recuperados. Na Rússia, o número de infectados já chega a 449 mil e o número de mortos são só 5.528. Recuperados são 212 mil. No Reino Unido, são 283 mil infectados e mais de 40.200 mortes. Na Espanha, são 240 mil infectados. Na Itália, 234. E a gente já observa aqui, subindo aqui para o top 10, a Índia, com 226 mil infectados. Dá para observar que na Espanha são 27 mil mortes, na Itália 33 mil mortes, na Índia 6.348 mortes. Na Espanha são 150 mil recuperados, na Itália 163 mil,
e na Índia são 109 mil recuperados, ok? O Reino Unido não divulgam aqui os recuperados, e hoje, no dia de hoje, eles nem divulgaram o geral do mundo. Mas semana que vem, se divulgar, a gente destaca aqui, fazendo a diferença aqui, vendo quantos recuperados no mundo todo estão em vigor, ok? Agora vamos pegar o Brasil aqui pra gente fazer aqui os nossos números aqui. Olha só, como são muitos estados aqui, para não ficar muito tempo aqui, como é muita notícia hoje aqui, não temos só coronavírus, mas hoje aqui no Brasil, com mais de 630 mil casos confirmados e mais de 35 mil, quase 36 mil mortes aí, a gente observa que o estado de São Paulo já passou dos 8.200 mortes e mais de 123 mil casos confirmados pelo novo coronavírus. Enquanto aqui no Amazonas, por isso que a gente não vai destacar somente o Amazonas hoje aqui, porque no Amazonas o número de casos já passou dos 45 mil. E o número de mortos, infelizmente, já chegou aos terríveis, mais de 2.000 mortes, mais de 2.100 mortes aqui no estado do Amazonas. E a gente observa aí a situação dos outros estados, e Mato Grosso do Sul continua sendo o menor estado do nosso país a não registrar muitos casos. Só 1.800 casos e só 20 mortes. Tá vendo só? O Amazonas está no top 4, senhoras e senhores, aí de grande número de mortos, do grande número de infectados, que o número de mortes ele está com 2.000, sabe que tem estado que já tem aí 3.000 e 6.000, caso do Rio de Janeiro, ok? Que são exatamente os epicentros da Covid-19 aqui no Brasil, ok? Como a gente pode observar, os números novamente aumentaram, vem aumentando aí como se fosse um pula, entende? Então, já pode retornar aqui para mim? Senhoras e senhores, quem vê as notícias assim, pode pensar que a pandemia do novo coronavírus está vivendo, olha só, 2 momentos diferentes ao mesmo tempo aqui no nosso país. Um drástico momento é ver que essa notícia, como eu acabei de falar, pula, continua matando cada vez mais gente, aumentando esses números aí. É o que apontam os recordes sucessivos de casos e mortes por Covid-19 divulgados pelo Ministério da Saúde nos últimos dias. O Brasil é o segundo, como a gente já disse, é o segundo país em casos com mais de, olha só, em casos aqui no nosso planeta, com mais de 500 mil, e é o terceiro em mortes que já passam dos 35 mil. O outro momento aqui dessa pandemia é que, se você achar que é pior, que o pior já passou, é que a pandemia parece estar sob controle, a julgar por vários estados brasileiros que estão flexibilizando quarentenas. Olha só, tá achando que o pior já passou? Nada de exaltações, produção, nada de exaltações, porque olha só, a grande maioria desses países só adotou medidas de flexibilização depois que o número de casos confirmados e mortes começaram a cair. Foi o que explicou um epidemiologista chamado Antônio Moura da Silva, que ele é professor do Departamento de Saúde da Saúde Pública da Universidade Federal lá do Maranhão. Ele disse que países como a China, onde começou tudo isso, Alemanha, Estados Unidos, Itália, Espanha, França, aí vem adotando aí, que começaram adotando os casos da flexibilização aí, quando observou o quanto as estatísticas, os números estavam começando a diminuir. Aqui no nosso Brasil, está flexibilizando a quarentena enquanto os números ainda não estão aumentando de um jeito muito forte. Ou melhor, de um jeito muito mais pula, como a gente já estava falando aqui. E sem saber se a pandemia já chegou ao pico. É uma insanidade, disse aqui esse epidemiologista. O Brasil ainda está atendendo critérios da OMS. Olha só, a Organização Mundial da Saúde recomenda 6 critérios para flexibilizar o isolamento social, mas o Brasil ainda não atende a alguns deles.
Os novos casos devem ser esporádicos e concentrados em certos lugares, em um nível que não sobrecarregue o sistema de saúde. O país também deve fazer testes em massa para identificar os casos e seus contatos, e isolar e tratar a todos. É preciso proteger especialmente locais mais vulneráveis a surtos, como favelas. A gente destacou aqui na semana passada que lá no Rio de Janeiro estava acontecendo estavam detectando muitos casos naquelas comunidades, como a Rocinha, o Complexo do Alemão, aquelas comunidades que ficam mesmo na periferia do Rio de Janeiro, entende? Enfim, no caso dessas favelas aí, ó, por exemplo, toma medidas para reduzir o risco de transmissão do vírus em locais de trabalho. E também impedir a importação e exportação de casos e garantir a população que esteja consciente e comprometida com as ações de combate à pandemia. A escola de governança de Blavanitch, da Universidade de Oxford, lá no Reino Unido, avaliou 170 países, em 4 desses, critérios que ficam de fora a prevenção no trabalho em lugares mais vulneráveis. E dá uma nota entre 0 e 1 para cada país. Enfim, quanto mais longe da nota 1, menos preparado um país está para flexibilizar o distanciamento social. Aqui no Brasil, são 6 décimos nesse momento. 6 décimos. Enfim, o país vai bem em 2 critérios: a prevenção de casos importados e exportados, porque as fronteiras estão fechadas, e a conscientização da população, ainda que o isolamento tenha deixado a desejar. O problema é que que são as explosões de novos casos e mortes, ou seja, os pula-pulas, e a falta de política nacional e testagem, investigação de contágios e isolamento de casos. Uma pesquisadora aqui da Oxford, chamada Beatriz Kira, ela destacou que quase todos os países não atendem os critérios avaliados. Só a Nova Zelândia recebeu a nota máxima e que muitos estão flexibilizando seus isolamentos mesmo assim. Mas um dos primeiros critérios levados em conta para relaxar a quarentena é um país ter passado o auge da pandemia, e não há indícios de que o Brasil tenha chegado ao pico, afirma essa pesquisadora. A taxa de contágio está acima do que deveria. Enfim, Antônio Moro, epidemiologista aqui, diz que os objetivos deveriam ser atingidos antes de o país flexibilizar o distanciamento social. Um deles é ter uma ocupação dos leitos das unidades e de um tratamento intensivo, a UTI, né? E no máximo 70% para haver alguma folga que dê conta de um aumento súbito de novas infecções. Outro é a curva de novos casos está caindo a 14 dias, tempo suficiente para saber se essa tendência é temporária ou não. É uma taxa de contágio abaixo de 1, também por 2 semanas. Esse índice, que é o R0, indica quantas pessoas alguém tem o vírus que pode infectar. E é fundamental porque quando a gente fica menor do que 1, o número de novos casos para de crescer e começa a cair. O isolamento social é uma das formas mais eficazes de conseguir isso. No entanto, a taxa de todos os estados brasileiros, calculadas pela Universidade John Hopkins, ainda está acima desse patamar. Afronta Fernando Spilk, que é o presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Enfim, para o virologista, o parâmetro mais comum aqui no Brasil é a lotação das UTIs, mas isso só dá uma visão de curto prazo da pandemia e não permite saber se ela está sob controle. O desencontro das mensagens dos governos estaduais e municipais que implantam as quarentenas é o governo federal que foi contra essas medidas e prejudicar a adesão ao isolamento aqui no Brasil, e não foi suficiente para reduzir a taxa de contágio a índices satisfatórios. Os casos continuam a subir, mas também aumentou a pressão popular para o retorno à normalidade da reabertura do comércio, sem nunca ter fechado de fato. Por isso, os estados e municípios agora cedem a esses apelos e avaliam os especialistas ouvidos pela BBC News Brasil, mesmo em condições bem desfavoráveis, e isso deve agravar mais ainda os impactos da pandemia. Aqui no Brasil, o surto já é mais longo do que outros países e deve se prolongar ainda mais, diz Fernando Spilk. O médico Brats Pracanha, professor de
professor palestrante da Escola de Medicina da Universidade de Exeter, Reino Unido, especializado em controle de doenças infecciosas. Ele criticou a opção de reabrir a economia aqui no Brasil enquanto o vírus ainda circula amplamente. Mesmo assim, reconhece o médico a parcela da população mais pobre e fica mais vulnerável, assim como aqueles que seguem um líder que está errado cegamente. Bom, e só para a gente terminar logo aqui, essa notícia, aqui no Brasil, até no final dessa semana, o número de casos de coronavírus já passou de mais de 35 mil. Infelizmente, nesses últimos dias, o nosso país vinha registrando mais de 1.200 mortes por dia. Olha que número triste, alarmante, assustador, senhoras e senhores. Mais de 1.200 mortes. Teve um dia que ele registrou mais de 1.300 mortes e outro dia que registrou mais de 1.400, senhoras e senhores. E mais de 600 mil casos de infecção. E o Brasil passou, vou falar em termos esportivos aqui, né? Que situação. O Brasil ganhou a Copa de 2002 e a Itália ganhou a Copa de 2006, né? Mas aqui não é nada para bem, não. O Brasil passou a Itália em números de mortes na última quinta-feira. E é o terceiro país com mais vítimas do coronavírus aqui no mundo. Ó, a gente está observando aqui que das 20 cidades com maior mortalidade aqui no Brasil, 12 estão aqui na nossa região onde a gente está gravando este programa, a Amazonas. Além aqui da nossa capital aqui em Manaus, tem Belém, Fortaleza, Recife e Rio de Janeiro aí ocupando as primeiras posições do ranking de mais cidades de mortalidade por causa da Covid-19 aqui no Brasil, ok? Muito bom, chega de coronavírus por hoje, tá bom? Fechou? Vamos dar um tempo aqui com essas notícias. Agora a gente vai para a próxima notícia que a gente vai destacar aqui sobre alguns assuntos mais interessantes que aconteceu no último fim de semana e que anda acontecendo. Então a gente vai para a próxima notícia logo. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Bom, você esperar 9 anos para realizar alguma atividade que pode ser bastante possível, vale a pena às vezes. O foguete da SpaceX partiu no último sábado, dia 30, do Cabo Canaveral, na Flórida, com dois astronautas da NASA a bordo. É o primeiro lançamento tripulado nos Estados Unidos, como a gente já disse, em 9 anos. Isto é, desde 2011, sem lançar. Inicialmente previsto para semana retrasada, numa quarta-feira do dia 27 de maio, a viagem da nave Dragon Queen, né? Isso mesmo. Ela foi adiada para o último fim de semana devido ao mau tempo. Novamente, as condições meteorológicas poderiam atrapalhar a missão na segunda tentativa. Foi o que afirmou o dono da SpaceX, chamado Elon Musk, né? Porém, o lançamento foi confirmado momentos antes da partida. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acompanhou o lançamento ao lado do vice Mike Pence. Por volta das 4h35 da tarde, horário de Brasília, 3h35 aqui em Manaus, a espaçonave Dragon Queen desacoplou do foguete para seguir viagem rumo à estação espacial. Os astronautas Douglas Hurley e Robert Becken foram os escolhidos para tripular a missão e viajar até a Estação Espacial Internacional, ISS na sigla em inglês. Becken e Hurley são os astronautas da NASA que há 20 anos atrás aí, ó, eles são astronautas desde 2000, eles já foram ao espaço 2 vezes em ônibus espaciais e estão entre os membros mais experientes da equipe da agência, segundo a BBC. Enfim, foram treinados como pilotos de testes, o que deveria ter sido crucial para preparar a nova aeronave. Hurley, de 53 anos, já passou 28 dias e 11 horas no espaço, e Becken, de 49, acumula 29 dias e 12 horas, incluindo 37 horas de caminhada espacial, fora do veículo ou fora da estação. Só para a gente fechar aqui essa notícia. Ambos têm esposas astronautas. Becken é casado com
Olha só, a oceanógrafa e engenheira aeroespacial McArthur, isso mesmo. E já tem quase 13 dias de missões no espaço, segundo a NASA. O Hurley, casado com a ex-astronauta da agência Karen Nieberg, olha só, desculpe, a ex-astronauta da agência, né, a Karen Nieberg, ela é engenheira com 180 dias de missões espaciais, né? E a gente observou, né, aí nas fotos, né, como é que foi esse lançamento. Foi um lançamento histórico. A gente observou aí a combustão do foguete aí. Foi bastante interessante, foi bastante emocionante, assim. Atrai muito para ver, assim, o humano, diante dessa pandemia, sair, fazer uma viagem até o espaço ou até a estação espacial, ok? Que coisa. Muito bom, então a gente vai ficar nos Estados Unidos agora. Vamos supor que a gente voltou do espaço, mas a gente vai ficar nos Estados Unidos para a gente falar uma notícia muito importante e que está sendo grande destaque esta semana aí, mesmo diante dessa pandemia. Então vamos logo para a última notícia de hoje. Uepa! Uepa! Bom, para quem estava cansado de só ouvir aqui pelo programa do Felipe Aquino, notícias sobre coronavírus, mas agora a gente vai destacar aqui um assunto que anda abafando as notícias do vírus nesses últimos 10 dias, mais 10 dias que se passaram, porque o racismo, olha isso, isso é muito importante, o racismo entrou em campo e andou sendo devastador para um homem, olha só, foi devastador para um homem negro chamado George Floyd, que tinha 46 anos, e ele foi morto na semana passada e gerou uma revolta mundial. Muitos americanos foram às ruas para protestar por causa desse assassinato desse homem negro. É mesmo absurdo, olha só, o que a gente vai resenhar agora aqui, olha só para relembrar aqui que a gente não destacou na semana passada aqui, porque o caso ainda crescia, as repercussões. E chegamos nesse dia 6 de junho de 2020 com esse caso bastante repercutido. Mas vamos destacar como foi que ele começou e como foi que ele se construiu. Como foi que ele se desenvolveu. Enfim, o homicídio de George Floyd, um homem negro, em Minnesota, nos Estados Unidos, causou uma onda de indignação depois de uma divulgação de um vídeo que mostra um policial branco usando o joelho para asfixiá-lo. Enfim, teve imagens divulgadas no dia 27 de maio que o Floyd reclama e diz repetidamente que ele não consegue respirar. Enquanto o policial, o que rendeu, Derek Chauvin, continua ajoelhando sobre seu pescoço. Desde então, diversas cidades dos Estados Unidos registraram manifestações contra o racismo e a violência policial. A elas somam-se protestos de solidariedade de todo o mundo. Jogadores de futebol, artistas, políticos se manifestaram também sobre esse caso. Agora a gente vai destacar melhor sobre esse homem negro aí que foi morto aí, fazer aqui a nossa cronologia do caso da morte de George Floyd. Enfim, George Floyd era um homem afro-americano de 46 anos, nascido no estado da Carolina do Norte e havia se mudado para Minneapolis, capital do estado de Minnesota, lá nos Estados Unidos, há vários anos, para encontrar trabalho, segundo amigos próximos, depois de sair da prisão. Floyd era um pai de uma menina de 6 anos chamada de Jana Como é que é aí? Jana, isso mesmo. Enfim, ele é fruto de um relacionamento antigo com Roxy Washington. No momento de sua morte, tinha uma namorada, Courtney Ross, que era conhecido como Big Floyd. Como é que ele foi morto? Semana passada, no dia 25 de maio, um funcionário de uma lanchonete acusou Floyd de comprar cigarros com uma nota falsificada de $20 e chamou a polícia. Floyd estava desarmado e foi rendido. Um dos policiais que atendeu a ocorrência e imobilizou e pressionou seu pescoço com o joelho por quase 10 minutos. Mesmo com os avisos persistentes de Floyd, que não conseguia respirar. Derek Chauvin, o policial que matou George Floyd. O que diz a autopsia?
No condado de Hennepin, lá no estado de Minnesota, os médicos legistas determinaram oficialmente que a morte de George Floyd como homicídio era um relatório post-mortem, divulgado na última segunda-feira, dia 1º de junho. Mas uma semana antes, quando George Floyd sofreu uma parada cardiorrespiratória enquanto estava sendo contido pela polícia, a causa da morte foi uma parada cardiorrespiratória causada pela compreensão do pescoço. Enfim, o que foi que aconteceu com esses policiais? Qual foi o futuro deles? Derek Chauvin foi acusado formalmente ainda na sexta-feira do dia 29 de maio por um assassinato de 3º grau e morte imprudente, segundo a legislação do estado de Minnesota. O assassinato de 3º grau é aquele que a morte é causada de maneira não intencional, mas por um ato eminentemente perigoso. A pena para o crime é de até 25 anos de prisão. Nessa última quarta-feira, dia 3 de junho, o procurador-geral de Minnesota, responsável pelo caso de George Floyd, endureceu as acusações contra Chauvin, o policial. E ele agora será processado por homicídio culposo, acusação que soma as já existentes acarretas penas mais severas. Os outros 3 policiais também foram processados e que foi estabelecido aos 4 uma fiança de mais de $1 milhão. Quem gravou a morte de George Floyd? Tem um vídeo que viralizou nas redes sociais. A gente só tá vendo fotos aí, que a gente não vai divulgar esse vídeo aqui, só pra gente não ser processado aqui, também as redes sociais não me pegarem aqui na hora, que como a gente não é oficial aqui nas redes sociais, mas enfim, ó, este vídeo, ele viralizou nas redes sociais. Ele foi gravado por Darnella Frazier, uma adolescente de 17 anos, também negra. Presenciou o homicídio e traumatizada com a cena e com a repercussão do caso. Ela mudou de casa com a família e passou a fazer acompanhamento psicológico. Quais cidades e países registraram protestos pela morte de George Floyd? Desencadeados pelo homicídio, protestos contra o racismo e violência policial, se espalharam pelos Estados Unidos manifestações que foram registradas em todos os 50 estados do país e chegaram a 350 cidades, entre elas Atlanta, Detroit, Houston, Los Angeles, Miami, Nova York e a capital Washington. Ao menos 9.000 pessoas foram presas em decorrência dos protestos. Em algumas manifestações, há registros de saques, depredações e confrontos com a polícia para tentar e conter o avanço dos protestos. As cidades têm antecipado o início do toque de recolher em Washington. A medida começa às 19 horas lá em Nova York. Olha só, 19 horas em algumas cidades na capital, né? Então, na capital começa às 19 horas e em Nova York às 20 horas. Em ambos os casos, ainda lá é luz de dia, né? Só para variar. Enfim, qual foi a reação do presidente Donald Trump? No dia 29 de maio, o presidente dos Estados Unidos conversou com a família de George Floyd pelo telefone. E a família de George tem direito à justiça, disse os jornalistas. Mas Trump, assim como alguns governadores, elevou o tom contra os protestos. No domingo passado, dia 31, o presidente americano declarou que consideraria o movimento antifascista, Antifa, como uma organização terrorista. Na última segunda-feira, dia 1º, o Trump atacou governadores, dizendo que se eles não dominassem os protestos, pareciam um bando de idiotas, mas também prometeu mobilizar militares para conter a agitação civil, uma promessa que acendeu o sinal de alerta do Pentágono e que ainda não vê necessidade de entrar em ação. Como o mundo reagiu? Políticos e lideranças se manifestaram em todo o mundo. Um porta-voz da Comissão Europeia enviou um e-mail à imprensa dizendo que a capital Bruxelas, da Bélgica, que todas as questões relacionadas aos protestos sejam resolvidas pacificamente e com respeito às leis e aos direitos humanos.
O ministro de Relações Exteriores da Alemanha, Heiko Maas, disse que os protestos são compreensíveis e mais do que legitimados. O ministro de Relações Exteriores lá do Reino Unido, Dominic Raab, diz que a crise ultrapassou a linguagem usada de quando se discute conflitos intratáveis em qualquer parte do mundo. E ele diz que queremos ver a redução de tensões entre os americanos, afirmou na mídia BBC no último domingo. Além disso, manifestações pela morte de George Floyd também foram registradas em diversos países como Inglaterra, Londres, Alemanha, Berlim, Holanda, Amsterdã, França, Paris e Canadá, Toronto. Em alguns casos, como na Austrália e na França, a fúria pela morte de Floyd encorajou movimentos já existentes contra a violência racial e a discriminação contra as minorias. Quais celebridades já se manifestaram sobre o caso? Centenas de artistas, políticos e atletas se manifestaram sobre o homicídio de George Floyd nas redes sociais. Viola Davis, Beyoncé, Oprah Winfrey, uma apresentadora, né, conhecida, Jay-Z, Taylor Swift, Lady Gaga, Barack Obama, que já foi presidente dos Estados Unidos aí antes do Donald Trump, são alguns dos nomes em primeiro, olha só, são alguns dos nomes que se manifestaram sobre o homicídio de George Floyd. No dia 1º de junho, olha só, o atual melhor time do mundo, o Liverpool, divulgou uma foto de seu elenco ajoelhado no gramado Anfield Road, seu estádio lá em Londres, demonstrando solidariedade ao movimento Black Lives Matter, vidas negras que importam. LeBron James e outros astros da NBA também, NBA, que é um torneio de basquete bastante famoso lá nos Estados Unidos, se manifestaram aí para a morte de George Floyd. Enfim, olha só, agora a gente vai mostrar aqui como foi os detalhes da morte dele. Enfim, ó, a gente observou aí, a gente vai relatar melhor que essa morte dele, que o ex-policial Derek Chauvin, ele foi filmado com o joelho sobre o pescoço de George Floyd na ação que causou a morte que causou a morte do ex-segurança e que teve a sua acusação aumentada para homicídio em 2º grau, ou seja, um assassinato intencional não premeditado, quando o autor tem a intenção de causar danos corporais à vítima. Foi aumentada aqui a acusação pelo promotor-geral de Minnesota, Keith Ellison. Enfim, outros 3 policiais que também participaram da ação foram detidos e receberam acusações de ajudar e favorecer o homicídio em 2º grau, segundo o advogado da família de Floyd, Benjamin Crump. Thomas Lane, Judy Quang e Chow Chow tinham sido demitidos, mas não haviam sido presos nem acusados anteriormente. Enfim, o policial que matou Chauvin disse que tinha sido preso e acusado por homicídio culposo, sem intenção de matar, e assassinato em 3º grau, quando se considera que o responsável pela morte atuou de forma irresponsável e imprudente. Só recapitulando aqui o dia da morte de Floyd, ele morreu dia 25 de maio, após ser filmado com o pescoço prensado pelo joelho pelo policial Chauvin lá na cidade de Minneapolis. Uma ação que durou quase 10 minutos e Floyd repetiu que não conseguia respirar, até que ficou inconsciente. Embora apenas o policial aparecia no vídeo com o joelho sobre o pescoço de Floyd, a gente pode observar que os outros policiais que foram envolvidos no caso também estavam ajudando a imobilizar a vítima, ajudando aqui o primeiro policial a imobilizar a vítima. Enfim, agora a gente vai mostrar aqui como os protestos aconteceram aqui no mundo. Olha só, manifestantes em meio a gás lacrimogêneo lançados pela polícia, protestos lá em todos os Estados Unidos desafiando truques e toques de recolher, e um presidente ameaçando a colocar o exército nas ruas. Uma turbulência civil foi vista nos Estados Unidos, olha só, após a morte
do George Floyd e derrubou, olha só, como a gente já destacou no início da notícia, abafou as notícias do coronavírus nas manchetes em muitas partes aqui no mundo. Até a gente reduziu aqui as nossas notícias desse assunto, justamente para a gente dar bola aqui para esse grande assunto aqui que anda sendo grande destaque no mundo. Em países que frequentemente recebem crítica lá dos Estados Unidos por políticas repressivas, boa parte da cobertura da imprensa e a repercussão em redes sociais parece aproveitar o momento para mostrar como os protestos em massa viraram o jogo contra Washington. Na China, o jornal estatal chinês Global Times contrapõe a resposta dos Estados Unidos aos protestos contra a morte de George Floyd, ao apoio anterior de Washington e aos manifestantes de Hong Kong. Enfim, lembrando a todos que os políticos dos Estados Unidos descreveram atores em Hong Kong como um belo sinal de democracia. Um editor-chefe de um jornal lá da China, chamado Hu Xinjin, escreveu que o caos lá em Hong Kong durou mais de um ano e as forças militares foram enviadas. No entanto, após apenas 3 dias de caos ali em Minnesota, o presidente Donald Trump levantou publicamente a possibilidade do uso do poder de fogo e disse que as forças militares poderiam ser empregadas. Enfim, o site do jornal ele publicou capturas de tela de mensagens do Twitter, supostamente feitas pelos manifestantes anônimos de Hong Kong, oferecendo tutoriais online para manifestantes americanos sobre como fazer barricadas e escapar da polícia. Enfim, depois disso, o Twitter foi bloqueado na China continental, depois que os americanos incentivaram os protestos em Hong Kong e outras partes do mundo, comenta o jornal chinês, e diz que parece que a situação está saindo do controle nos Estados Unidos. Enfim, os Estados Unidos eles criticam fortemente o papel da China em Hong Kong, que desde a onda de protestos pela democracia, que começou na região em 2014. Mas recentemente, há pouco mais de um ano, o território passou por tumultos generalizados graças a planos de Pequim impor a nova lei de segurança, o que gerou temores de que os moradores de Hong Kong poderiam perder direitos. Os Estados Unidos ofereceram apoio aos manifestantes, pedindo à China que respeite os direitos deles em ter suas vozes ouvidas. A relação da morte de George Floyd e ter sido amplamente discutidas na rede social, a chinesa Weibo, e que, semelhantemente ao Twitter, é fortemente controlada pelo governo. Em um tópico, os usuários fazem piadas sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em ter abrigado em um bunker da Casa Branca no dia 29 de maio em meio aos protestos. Ele diz que ele é um presidente eleito pelo voto popular e porque tem medo de seu povo, disse um comentário de um usuário com quase 90 mil curtidas. No Irã, olha só, poucos países têm relações tensas com os Estados Unidos. O Irã é um país com descompasso com Washington desde a Revolução Islâmica em 79 e o sujeito às duras sanções impostas por Washington. Logo depois que os protestos de George Floyd começaram nos Estados Unidos, a agência de notícias Fox do Irã publicou um comentário pedindo ao presidente Trump que cumprisse as obrigações americanas sobre o direito internacional e proteger as comunidades negras. A mídia do Irã também divulgou extensivamente um Twitter do ministro das Relações Exteriores, Mohammad Javad. Olha só, Mohammad Javad Zarif, que comparou a brutalidade da polícia nos Estados Unidos contra os afro-americanos às sanções do país contra o Irã. Enfim, olha só, na Rússia, os Estados Unidos também foram acusados em hipocrisia pela imprensa russa. O jornal Dmitry Kiselyov disse na televisão que se algo semelhante tivesse acontecido na Rússia, os Estados Unidos e outros países estariam pedindo a imposição de novas sanções contra Moscou. Desde então, a anexação da Crimeia pela Rússia, as autoridades dos Estados Unidos impuseram sanções políticas e comerciais contra os russos. Enfim, na Turquia, de acordo com a primeira página do jornal pró-governo Yeni Safak,
Os protestos nos Estados Unidos anunciaram a Primavera Afro-Americana. E também o pró-governo Sabah relata que a rebelião não consegue respirar, que está se espalhando, em referência às últimas palavras de George Floyd. Enfim, mas essa crítica turca aos Estados Unidos também provocou críticas aos usuários turcos, que acusam Erdogan e seus apoiantes de hipocrisia. Em um popular fórum de debates online, um usuário diz que Erdogan é o presidente de um país que uma criança foi morta após ser atingida na cabeça por uma lata de gás lacrimogênio, referendo ao Berkin Elvan, de 13 anos, que foi morto durante protestos lá de 7 anos atrás, em 2013. Enfim, junto à mensagem de Beisal, compartilhou um relatório, olha só, sobre a sepultura coletiva recentemente descoberta na cidade de Mardin, no sudoeste do país, onde acredita que esteja com o resto de 40 pessoas. Bom, que a gente ainda tem muita notícia aqui, ó. Olha só, a gente destacou aqui sobre as repercussões do mundo, e agora a gente vai mostrar aqui para vocês sobre o funeral. Os Estados Unidos entraram nessa última quarta-feira, dia 4, na décima jornada de manifestações contra o racismo, em um dia marcado pelo primeiro funeral do ex-segurança George Floyd, morto durante uma ação policial lá em Minneapolis. A cerimônia, o reverendo Al Sharpton pediu o fim da violência. Olha só, pediu o fim da violência e, olha aqui, ó. Philonise Floyd, um dos irmãos do ex-segurança, afirmou na cerimônia que George era muito querido, era um homem poderoso. Um juiz estabeleceu a fiança de mais de $1 milhão na última quarta-feira para os 3 policiais em Minneapolis, acusados de cumplicidade na morte de George Floyd. Um outro policial, Derek Chauvin, flagrado de joelhos sobre o pescoço. Enfim, essa fiança para os 3 acusados fizeram a sua primeira aparição no tribunal nessa última quinta-feira, dia 4, e seria baixada para mais de $750 mil, se eles concordassem com certas condições, inclusive abrir a mão de quaisquer armas de fogo pessoais. O juiz Paul Scogin estabeleceu que os homens devem aparecer no tribunal novamente até o final do mês. Thomas Lane, Alexander Quinn e Joe Chow foram acusados na última quarta-feira de ajuda e cumplicidade ao assassinato, de acordo com o grau de ajuda e cumplicidade. Eles poderão enfrentar até 40 anos de prisão se eles foram condenados. Ó, a gente já está terminando aqui as notícias, a gente já passa já das 9h10, mas enfim, ó, a gente viu aí como foi toda a situação da morte desse homem negro, do George Floyd, como a população encarou as situações de protestos que começaram aí na semana passada e foi até a última, que foi a última semana de maio, varou esta primeira semana de junho, apesar de toda essa pandemia, mas o povo foi para as ruas mostrar que essa situação, que o racismo é coisa séria, senhoras e senhores. Não é brincadeira. O racismo envolve também a vida da pessoa. E também pode rolar situações catastróficas. E que a gente não vai colocar, assim, que a gente não quer pôr em jogo. A gente não quer pôr em jogo, porque além do mais, isso é mesmo uma coisa muito séria. E vamos prevenir todo esse desaforo que racistas possam fazer. Para a gente fechar aqui as notícias hoje, vamos destacar aqui um caso que deu repercussão aqui no Brasil. A gente vai sair de verdade aqui da morte do George Floyd, porque a gente vai vir aqui para o Brasil de repente. Um caso de um menino de 5 anos que caiu do 9º andar em um prédio lá em Recife, que está também aqui nos Trend Tops da notícia. Vamos ver como foi essa repercussão. Diante da repercussão sobre a morte de Miguel Santana da Silva, após cair do 9º andar de um prédio de luxo no Recife, e do debate em torno do racismo aqui no Brasil e no mundo, olha aqui, ó. Professores e militantes negros afirmam que o problema é estrutural e, no entanto, dizem que podem ser combatidos através de diálogos e questionamentos e fortalecimento do autoestima de pessoas negras em relação à cor da pele. A procuradora-geral Tiara Ramos, militante contra o racismo,
disse que a gente tem que entender que o racismo é um sistema de opressão e significa que tem uma estrutura criada que haja privilégios para um grupo e para que haja subalternização e desvantagens para outro grupo, e que não é algo individual e moral. Ela não tem medo nenhum de dizer que aqui no Brasil somos racistas em maior ou menor grau. Para o psicólogo e doutor em educação Hugo Monteiro, casos como o do Miguel, e também teve um outro caso chamado do menino João Pedro, um menino que foi morto dentro de casa durante uma operação policial lá no Rio de Janeiro, e o George Floyd, que a gente andava relatando aí nos minutos anteriores, um homem negro que foi asfixiado por policiais nos Estados Unidos, mostram nitidamente que é uma ideia de inferioridade em relação à posição étnica e racial dessas pessoas. Segundo a Chiara aqui, ela diz que é possível combater essas práticas através de 4 atos: ver, ouvir, falar e agir. A pessoa pode ver quantos negros estão em convívio social, ouvir, ler, assistir filmes e documentários de pessoas negras, ao falar sobre que como o racismo existe e que não é mimimi, e é agir segundo perfis de pessoas negras e ampliar o seu rol de amizades e caso esteja em posição de chefia, contratar pessoas negras e etc. Porque ela afirmou. Segundo Hugo Monteiro, preparar negros para o sofrimento que surge como consequências à discriminação não deve ser a atitude inicial, mas acha que a primeira coisa não deve ser a atitude, olha só, não deve ser a atitude inicial. Ainda de acordo com ele, essa mudança de paradigma não pode ser feita de forma individual. Só a gente falar melhor aqui do garotinho, vai aparecer uma foto dele aí. O caso Miguel foi assim, ó. O Miguel morreu caído no 9º andar de um edifício de luxo no Recife, após a mãe descer para passear com o cachorro de 2 patrões. Deixou os meninos ao cuidado da sua patroa, que foi uma empregada doméstica, e foi atuada por homicídio culposo, e quando não há intenção de matar. Mas ela não teve, olha só, o nome divulgado pela Polícia Civil. Mas ela foi presa em flagrante e liberada por responder em liberdade ao pagar R$20 mil de fiança. Senhoras e senhores, então este é o triste fim da história deste garoto de 5 anos, chamado de Miguel. Caiu do 9º andar de um edifício, lá em Recife. A patroa era a empregada dele, a empregada era a cuidadora, né, empregada doméstica, vamos supor que era uma babá. Esse é o nosso jeito de falar assim para uma criança. Enfim, foi atuado por um homicídio culposo, mas a gente observa que esses tipos de mortes acontecem quando situações de racismo estão bem escondidas, nunca se sabe o que acontece lá no fundo, capta cada coisa, que eu vou contar de um jeito bem desastroso. Assim, policiais, mídia averiguam com bastante justiça todos esses casos, ok? Então a gente encerra as notícias do Brasil e do mundo. Já estamos aqui com mais de 50 minutos de notícia, quase 1 hora. Então a gente já vai pro intervalo comercial, tá? Então a gente vai rodar aí a vinheta só pra gente escalar o próximo bloco logo. Muito bom! Começando aqui as notícias do Brasil e do mundo agora. Muito bom, então, senhoras e senhores, vamos para o segundo intervalo comercial do programa de hoje, e no próximo bloco aqui no programa do Felipe Aquino, vamos destacar os resultados das loterias. Pegue seu bilhete que nós vamos destacar os resultados das loterias e também os salves no final do programa. Quando a gente voltar do intervalo, eu mostro para vocês novamente os critérios de participação, como vocês possam interagir conosco nas redes sociais, ok? Senhoras e senhores, o programa do Felipe Aquino volta já! Não saia daí!
Estamos de volta com o programa do Felipe Aquino deste dia 6 de junho de 2020. Muito obrigado pela audiência que já estava assistindo aí o programa desde o segundo bloco aí. A gente viu aí as notícias do Brasil e do mundo. Gente, que semana quente! Não só coronavírus aí, mas a gente abafou aí as notícias deste vírus aí, para dar espaço aí ao noticiário sobre a morte de um homem negro, um homem negro segurança lá dos Estados Unidos, George Floyd, que deu a maior repercussão pelo mundo aí, gerou muitos conflitos, muitos protestos aí sobre o racismo mundial. Inclusive a gente até destacou o caso de um garoto de 5 anos que também morreu aqui no Brasil. Aí disseram que aconteceu um homicídio culposo aí, protagonizado pela patroa dele. A gente destacou tudo isso aí, né? Tudo isso aí que envolvia aí essas questões racistas, né, senhoras e senhores? Racismo é coisa séria, senhoras e senhores, muito séria mesmo. Temos que ter fé, temos que ter esperança, temos que ter bastante cuidado com certas coisas que envolvem esse assunto, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, agora o papo é o terceiro bloco do programa de hoje. Vamos destacar primeiramente os resultados das loterias, mas antes disso, vamos passar a régua novamente aqui nos critérios de participação, para que você, telespectador, possa interagir conosco nas redes sociais já daqui a pouco, ok? Logo após o resultado das loterias, vamos para os salves do final do programa. Aqui no canto superior direito, você vê essas duas hashtags, PFA e Programa Felipe Aquino, ok? Você pode colocar em qualquer rede social, como Facebook, Instagram, Twitter, qualquer uma dessas redes sociais aí, que estaremos divulgando daqui a pouquinho aí já o seu alô, o seu salve aqui no programa do Felipe Aquino, ok? Também tem o alô via WhatsApp, ok? Roda aí no vídeo o WhatsApp. Muito bom, então o número é o 992882816, ok? Repetindo, 992882816, ok? Muito bom, então, senhoras e senhores, passada a régua aqui nos critérios de participação, vamos para o terceiro e último bloco do programa de hoje, destacando as notícias, ou melhor, os resultados das loterias, ok? Então vai rodar aí a vinheta para a gente logo começar aqui a nossa divulgação dos jogos das loterias. Muito bom, resultado das loterias está no ar, ok? Telespectador, já vai sacando aí o seu bilhete aí, que nós vamos destacar agorinha aqui para vocês os resultados das loterias, ok? Loterias, então vamos logo começar aqui com o primeiro jogo, com a Mega Sena. Mega Sena tá aqui, ok? Então vamos lá, colocar em tela cheia. Mega Sena, concurso 2267, realizado dia 3 de junho. Os números foram 20, 32, 33, 48, 49 e 53. Um apostador sozinho acertou as 6 dezenas e vai levar para casa 45.553.191 reais e 42 centavos, ok? Mais de 45 milhões e meio de reais para um apostador aí que acertou as 6 dezenas, ok? Quem acertou aqui no primeiro sorteio, 33 apostas e vão levar 105 reais, vão levar apenas 105 reais e 88 centavos, é verdade isso, pessoal? Isso, vai levar 105 reais e 88 centavos, ok? Produção, vamos só corrigir direitinho aqui, acho que rolou um bug aqui, eu tô confundindo os números aqui, mas a gente vai
corrigir direitinho aqui pro telespectador se é né, R$ 105 mesmo, produção. Ou é R$ 105.000 que vão levar. Não, houve um engano aqui com esses números. Que situação, né, senhoras e senhores, né? Às vezes a gente vê aqui cada número, a gente se engana, né? Reza a lenda que desde quando eu era infantil, desculpe, desde a minha infância, assim, eu aprendi a contar os números aqui. Às vezes tem um momento que a gente engasga mesmo, né, senhoras e senhores? Ah, sim. Então, senhoras e senhores, só repetindo aqui, os apostadores que acertaram 5 números foram 33 e vão levar R$105.176,88, ok? Enfim, mais de 33 apostas, não dividir mais de R$100.000, ou mais 100 mil do que o valor que a gente contrata aqui, a brincadeira do nada além da verdade, né? Mas nessa aqui é realidade, senhoras e senhores. Mais de R$100.000 para 33 apostadores. Essa Mega Sena estava bem acumulada. A gente tem que acreditar aqui, aceitar o valor grande aqui para 33 apostas. Desculpe a todos os telespectadores, tanto é isso. Mais de R$100.000 para 33 apostadores. Perdemos tempo aqui só corrigido. Enfim, 4.064 apostas. Acertaram 4 e vão levar R$1.220,06, ok? Mais de 1.220, ou melhor, R$1.220,06, ok? Agora vamos para a dupla cena. A dupla cena, o concurso 2087, realizado dia 4 de junho. Primeiro sorteio, os números foram 07, 08, 34, 40, 41 e 45. Segundo sorteio, os números foram 01, 02, 05, 10, 13 e 14. No primeiro sorteio, ninguém acertou as 6 dezenas, mas no segundo sorteio, um apostador acertou as 6 dezenas e ele sozinho vai levar R$76.446,48, ok? Repetindo, R$76.446,48, ok? Agora quem acertou 5 no primeiro sorteio, 9 apostadores. E vão levar R$7.721,87. No segundo sorteio, 38 apostas, acertaram 5 e vão levar R$1.645,98, ok? Quem acertou a quadra no primeiro sorteio, 642 apostas e vão levar R$123,71. E no segundo sorteio, 1.243 apostas e vão levar R$63,89. Quem acertou o terno no primeiro sorteio, 13.032 apostas e vão levar R$3,04 para casa. E no segundo sorteio, 19.134 apostas acertaram o terno e vão levar R$2,07 para casa, ok? Show de bola, senhoras e senhores. Agora vamos para a quina, concurso 5.288, realizado dia 5 de junho. Os números foram 06, 24, 26, 29 e 32. Nenhum apostador acertou as 5 dezenas, mas 191 apostas fizeram 4 acertos e vão levar R$5.429 redondos, ok? Sem nenhum centavo aí, R$5.429, ok? Agora vamos, 12.936 apostas acertaram o terno e vão levar R$120,54. 279.297 apostas acertaram 2 e vão levar R$3,07, ok?
Muito bom, senhoras e senhores. Agora vamos para Loto Fácil, concurso 1976, realizado dia 5 de junho. Os números foram 01, 03, 07, 09, 10, 11, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20, 22 e 24. 7 apostadores acertaram as 15 dezenas e vão levar R$225.447,27, ok? 7 apostadores vão dividir R$225.447,27, ok? 965 apostas acertaram 14 e vão levar R$814,49. E quem acertou 13 acertos, 28.155 apostas, vão levar R$25. 270.902 apostas fizeram 12 acertos, vão levar R$10. E 1.212.649 vão levar R$5 para casa, ok? Muito bom, senhoras e senhores. E agora vamos para a Lotomania, concurso 2080, realizado dia 5 de junho. Os números foram 01, 07, 09, 11, 12, 20, 29, 31, 39, 41, 42, 54, 55, 59, 67, 69, 72, 73, 74 e 87. Nenhum apostador acertou as 20 dezenas, também nenhum apostador não acertou nenhum número. Mas 19 apostas, ou melhor, 3 apostas acertaram 19 acertos e vão levar R$88.490,96. 71 apostas fizeram 18 e vão levar R$2.306,91. 675 apostas fizeram 17 e vão levar R$245,80. 3.961 apostas fizeram 16 acertos e vão levar 40... Como é que é aí, produção? Opa, houve um engano aqui de novo. Enfim, só repetindo aqui para o telespectador, foram 3.961 apostas que fizeram 16 acertos aqui, só para a gente corrigir aqui, e vão levar R$41,88, ok? E 17.443 apostas acertaram 15 e vão levar R$9,51. Enfim, como eu já disse, ninguém não realizou nenhum acerto, ok? E agora, para a gente fechar aqui os resultados das loterias, vamos para o dia de sorte. Dia de sorte é o concurso 312, realizado dia 4 de junho. Opa, desculpe, senhora, engasgo. Enfim, 02, os números foram 02, 09, 15, 22, 24, 29 e 30. Nenhum apostador acertou as 20, nenhum apostador acertou as 7 dezenas, mas 72 apostas acertaram 6 e vão levar R$1.828,03. 2.278 apostas fizeram 5 acertos e vão levar R$20 para casa. 28.571 apostas fizeram 4 acertos e vão levar R$4 para casa, ok? E quem realizou apenas o mês de sorte abril, 92.201 apostas e vai levar apenas
R$2 para casa, ok? Muito bom, senhoras e senhores. Então, este aqui são os resultados das loterias do programa de hoje, ok? Então, já pode retornar aqui para mim. Muito bom, senhoras e senhores. Show de bola, tudo dito aqui, explicado. Tá aqui, resultado das loterias. Para o apostador que ainda não fez a sua fezinha, tente mais uma vez, aposte que um dia, até mesmo depois dessa pandemia aí, a sua sorte vai vir, vai poder viver em liberdade e bola pra frente, ok? Show de bola? Muito bom, senhoras e senhores. Então, agora vamos para aquele momento mais esperado do programa de hoje. Hoje é dia 6, só relembrando aqui, 6 de junho. Então, agora a gente vai para o momento dos salves no final do programa, ok? Vai rodar a tela do meu celular pra gente logo começar, então. Pi. Show de bola, senhoras e senhores. Você viu aí meu wallpaper aí, as montagens, os designs feitos pelo Felipe Aquino aí. O retorno ao tempo, né, senhoras e senhores? Assim, revivendo, recriando a nossa vida durante essa quarentena toda. Vamos lá, vamos descendo aqui. Então, vamos observando aqui como anda a situação do nosso feed de notícias aqui do Facebook. Nosso primeiro balanço aqui nas nossas redes sociais. Estamos observando aqui como anda a situação aqui pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta aqui, dando em conta que dando em conta os memes aqui que tá acontecendo, que andam protagonizando. Vamos continuar vendo aqui, botando aqui na nossa enciclopédia do programa de hoje o que anda sendo de destaque aqui nesses últimos dias, no final dessa semana. Opa, acabei de cruzar uma postagem aqui que o Everton Ribeiro chegava ao Flamengo há 3 anos atrás, isto é, em 2017, em junho de 2017. Vamos descendo aqui, vendo mais algumas coisas aqui. Alguma notícia do futebol argentino aqui. A gente viu aqui um depoimento aqui que a mãe daquele garoto que a gente destacou no finalzinho das notícias do Brasil e do Mundo, Miguel lá em Recife, tava dando aqui, pedindo justiça. Foi bem comovedora a morte daquele garoto, senhoras e senhores. Tá bom, vamos vendo aqui mais algumas notificações. Eu vi aqui uma notícia bem bizarra. O Neymar se cadastrou para receber os R$600 aí do auxílio emergencial pela Caixa. Cada uma. O pessoal cai na risada aqui. A gente observa que é bem memória com essas cenas, né? Já estou aqui na minha linha do tempo aqui, ó. Estou vendo aqui mais TBT em 5 anos aqui. Daqui a pouco, logo após aí o salve, eu vou mostrar para você aqui uma TBT 5 anos hoje, que está completando, que a nossa produção flagrou exatamente no 6 de junho de 2015, senhoras e senhores. Vai ser assim, olha só, ontem, dia 5, foi o Dia Internacional do Meio Ambiente. Mas o que a gente vai ver daqui a pouco vai ser uma coisa assim que incomoda muito. Incomoda muito e observa o quanto a natureza tem os seus lados negativos. E agora eu tô vendo aqui o programa da semana passada, aqui na íntegra, aqui, ó, que está disponibilizado aqui no YouTube. Estamos vendo aqui alguns memes também que colou na semana passada. Olha aqui, uma saudade aqui bem eterna aqui. As brincadeiras de rua que a gente protagonizava aí tempos antes dessa pandemia. E também nos anos anteriores aí. Muito bom. Agora a gente está aqui no meu Instagram. Estou vendo aqui algumas postagens esportivas aqui. A gente recebeu aqui as notícias que o técnico do Flamengo, o atual técnico do Flamengo, o português Jorge Jesus, está renovando o seu contrato por mais um ano. Vai ficar aí
na equipe do Flamengo até 2021. Olha aqui, o pessoal já tá posta aqui as homenagens aqui como se ele fosse o camisa dos 2021, temido 2021, que até uma vez em pleno 2018, eu estava assistindo um jornal, um jornalista pensou que já estava lá em 2021. O que é a nossa vida, olha só, tirando aqui a situação do Flamengo, o que a nossa vida nos reserva no 2021, senhoras e senhores. Hoje aqui no programa do Felipe Aquino, já da metade desse 2020 aqui, que não está sendo bom para ninguém, a gente pode observar que eu acho que vai ser um pote de ouro lá na frente. A gente está assim, viajando no futuro, observando o que está rolando lá embaixo, assim, esse desastre todo causado aí com a pandemia do coronavírus, essa situação do racismo que está estourando ali nos Estados Unidos, foi muito forte, né, senhoras? Estamos vendo aqui umas postagens aqui de piadas aqui olha aqui, a gente acabou de ver a Marta aqui, a rainha do futebol aqui. Às vezes a gente posta algumas TBTs por aqui justamente para alegrar um pouco essa quarentena, né? Por exemplo, olha só, a gente viu uma notícia bem absurda aqui que o meu tio Franciale lá de Taquatiara pergunta aqui, ó. O governo federal tenta esconder a nossa realidade, mas aquele Jornal da Globo, né, o Jornal Nacional, prontamente presta as informações para a nossa sociedade brasileira. E a gente vai ter que ficar ligado, pois as estratégias agora é a omissão de dados reais da pandemia. Ó, tá vendo só? Todo o jornalismo que a Rede Globo de televisão que o brasileiro sempre acompanha, sempre tem que ser levado a sério, senhoras. O jornalismo deles é muito especial. Eu assisto toda vez até o canal só de notícias deles. Assim, é um jornalismo bastante competente, sabia? Competente e que não tem motivo para pânico, assim, em termos de... Como é que é aquele assunto, produção? É a fake news, ó, né? Eles ficam driblando todas essas situações e se defendendo também desse atual governo aí que a gente anda presenciando. A gente não vai citar mais nomes aqui, né? Enfim, foi o que anda rolando aqui das autocríticas dos dos telespectadores, né, senhoras e senhores? Senhoras e senhores, a marca a gente não destacou o boletim do coronavírus mais atualizado do Amazonas, mas ele raspou os 3.000 óbitos já no final desta semana aqui. Raspou 3.000 óbitos. E a gente observa que anda crescendo aí os números, ok? Bom, estou aqui no meu Instagram ainda, estou observando aqui a minha linha do tempo aqui, vendo os vídeos. Eu postei uns TBTs essa semana, TBT 4 anos, TBT 5 anos, tipo, uma TBT de um avião que pousou aqui pela pista 29, uma TBT 10 anos aqui, que eu ainda pirralho ainda, enfeitando a rua aqui dos estúdios para a Copa de 2010. Ou época boa, né? E também eu postei umas fotos de avião no início da semana aqui, ó, na minha linha do tempo de Instagram aqui, ó. Umas fotos de avião bem zero bala que a gente fez aqui. Aqui já é da semana passada. Muito bom. Então a gente vai agora aqui pro meu WhatsApp, vendo aqui o meu grupo Família Boa. Esse garoto que você está vendo sentado aí atrás, senhoras e senhores, nesse wallpaper. Olha como sou um belo design, né? Quem manja de programa de computador, assim, para desenhar, fazer slogans, tipo o slogan do meu programa agora há pouco aqui, assim, se sai muito bem, assim, quando você tem uma coordenação motora muito boa no mundo da informática. Esse garoto que você está vendo atrás sou eu, quando eu era criança. Enfim, aqui no grupo vou logo dando meu salve para minha mãe Valdiz Aquino, minha prima Priscila, minha tia Francilene, minha tia Francicleia aí de Taquatiara, meu pai Frank Santos. Eu criei umas figurinhas aqui que... olha só, como eu vou estar fazendo 20 anos este ano, a minha vida de 10 anos já está bem longe daqui. Então a gente pode observar que o Felipe Aquino, de 10 anos atrás, aqui eu mesmo,
Era assim, um Felipe Aquino diferente. A gente observa assim. Era um Felipe Aquino que é normal para uma criança, né, senhoras e senhores? Brincar. No meu caso aqui, eu estava sentado segurando uma bola de futebol, né? Olha só. Ficou muito bonita essa montagem aqui. E a minha outra montagem aqui também, né? Salve, amigo Otávio Augusto, Rick Souza, Davi Nascimento, Pedro Leal aí da cidade de Borba aqui no Amazonas. Otávio Augusto, como eu já disse aqui, ó, registrou uns aviões interessantes. Cícero Neto. Olha aqui, eu criei umas figurinhas aqui, que é o personagem do Felipe Aquino de 10 anos. Vai ser, olha só, é interessante essas figurinhas aqui. É normal para esses programas, né? Enfim, é umas figurinhas aqui que vai começar a viralizar aqui. Obra de arte de Felipe Aquino. Olha como eu sou um belo artista, senhoras e senhores. Salve, Max Cardoso, meu amigo Danilo, que mora em Recife. Olha aqui, ó, show de bola. Minha tia Francicleia, de Itacoatiara, muito legal mesmo. Estou vendo aqui mais algumas postagens aqui, ó, meus status aqui, umas TBTs que eu fiz. Show de bola, olha aqui, ó. Observando aqui pra vocês, olha aqui, ó. O Danilo tá com saudade dos jogos de futebol dele aqui, ô, coisa boa. O futebol tá paralisado, foi mais uma altura do campeonato dessa, já era pra estar começando, sabe o que, senhoras e senhores? A Copa América 2020. Verdade, a Copa América tinha previsão para começar dia 14 de junho, né? De novo esse ano, né? Ó, a gente já tá aqui no nosso YouTube aqui, vendo aqui o programa da semana passada, observando aqui que, olha só, a gente tá ganhando público, senhoras e senhores, um público bom aqui. A gente anda tendo cada 30 pessoas acompanhando o nosso programa a cada semana. Olha, show de bola mesmo, né? Cada 30 semana que passa aí o nosso público aumenta. Merece aplausos aí. Ô, show de bola, muito bom. Público bom. E a gente vem crescendo a cada vez mais. A gente já está aqui na 6ª temporada. Observa que o nosso programa está voando por aí, diante dessa pandemia. Mas, gente, vai ficar em casa. Por isso que a gente tem que criar os nossos projetos aqui em casa. Já vou mostrar esses meus projetos que eu fiz aqui, que é para as minhas redes sociais. Vai ver só. Vamos vendo aqui os meu canal Felipe Aquino Plus. De cortesias minhas, o que eu faço. Ah, olha aqui, ó. Esse vídeo aqui que tá nesse meu canal já tá quase 100 mil visualizações. É o que a gente vai mostrar aqui como TBT, ok? Então vai retornar aqui pra mim pra gente logo mostrar ele. Então, desde já, muito obrigada a todos pela audiência. Mais um programa feito. Mais um salves. Muito obrigada a todos, ok? Enfim, senhoras e senhores, estamos começando o 6º mês do ano de 2020. Estamos observando aí que a gente deveria ter muita calma dessa alta. A gente trabalhando assim antes disso, vamos logo mostrar isso. A gente trabalhando com home office, assim, nesses últimos meses, a gente anda fazendo cada criações interessantes, assim. A gente cria alguns designs, algumas imagens bonitas, assim. Por exemplo, a gente tricota, a gente inventa alguns cartoons, a gente faz umas invenções de, como a gente deve dizer, a gente cria as nossas próprias lives, as nossas próprias gravações, que a gente pode mostrar tudo. Por exemplo, olha só, a gente fez um projeto, ou melhor, a gente fez uns desenhos, a nossa produção, eu mesmo, na verdade, eu fiz uns desenhos no computador nessas últimas semanas. Assim, que recriava, sabe o que é recriar? Olha só, eu tô com quase 20, porém eu tenho fotos minhas com 10. Aí a gente fez umas recriações. Assim, o que eu fazia quando eu tinha... O que eu fazia há uma década atrás? A resposta é... A gente pega assim, a gente recria. A gente pega um cenário interessante, pega umas montagens. Por exemplo, a gente tem umas fotos aqui, ó. Uns wallpapers que eu grudei aqui no meu guarda-roupa.
Ficaram bonitos. Elas estão em preto e branco aqui, porque a nossa impressora aqui da redação só imprime em preto e branco, né? Mas as nossas versões que estão salvas aqui nas nossas máquinas, nos nossos computadores, são coloridas. A gente criou um cartoon grande mesmo, com esses personagens. E a gente criou também alguns memes para redes sociais, tipo WhatsApp e Facebook. Ainda vou ter tempo para aprender como criar memes para Instagram. Criar os memes para Instagram. Enfim, eu vou mostrar para vocês aí esses cartoons que eu fiz, ok? Então vamos mostrar aí para vocês. Veja só, gente. Quem consegue fazer um desenho desse não é para qualquer um, não. Eu, Felipe Aquino, eu não fiz curso de informática. Porém, eu fui bastante autodidata ao fazer essas criações. Você aprende com um programa de desenho no computador através de cursos. Por exemplo, eu já tive o prazer de assistir o curso para CorelDRAW, entende? Aí o CorelDRAW, eu fui protagonista em fazer todos esses desenhos. Enfim, aí você vai... Agora eu vou mostrar para vocês aí os memes que eu fiz para as redes sociais, ó. Tá vendo? Só aí, ó. Ficou show de bola. Esse garoto aí sou eu mesmo, senhoras e senhores. É uma criança, né? Mas sou eu mesmo. Nessa foto eu tinha 10 anos. Eu era mais magro. Lógico, uma criança tem que ser bem magra. Passado o tempo a gente engorda mesmo. A gente observa aí que ficou maneiríssimo este meme, né? Então, senhoras e senhores, olha, ficou top, né? Já pode retornar aqui pra mim? Muito bom. Obrigado, plateia. Ai, muito obrigado mesmo. Olha, eu tô segurando aqui, ó, um desenho que ficou quase parecido com esses que eu fiz. Mas esse aqui foi o meu tio Francisco que fez para o aniversário de 1 ano do meu primo JP, ano passado. E ele tá aqui desde o ano passado. Vou mostrar aqui pra vocês verem. Olha aqui, ó. Lembra muito? Aí essas montagens que eu fiz. No caso aqui tem umas pipas, uns balões e o JP tá no croma aqui desse parque, né? Aí no meu caso aí que eu acabei de fazer, eu fiz caracterizado com o uniforme do Santos aí e outros garotos aí no parque, né? O parque dá pra notar que tem catavento, tem placa dizendo que é um playground, crianças brincando. Tem uma versão aí que tem um banco que tá todo mundo sentado, ou uma versão que tem uma trave, um gol aí que as crianças fingem que estão brincando no campo de futebol aí, inclusive eu, né? Eu olhando pra bola aí, ficou demais, né? A gente tá dando uma aula aqui de como fazer desenhos para computador, né? Computador, olha só, a quarentena, o home office nos dá todas essas oportunidades, essas chances e esse tempo pra gente relembrar a nossa vida, ok? Bom, se a gente já voltou 10 anos atrás vendo esses cartoons aqui, essa minha imagem aqui que eu tenho, agora vamos voltar, senhoras e senhores, 5 anos atrás só. A gente tem uma extensão de programa aqui. Vamos voltar 5 anos atrás, porque, olha só, ontem, dia 5, foi o Dia Internacional do Meio Ambiente. Só que a nossa produção, que ainda estava crescendo em 2015, flagrou um desrespeito à natureza, senhoras e senhores. Uma coisa triste que faz mal até para nossa Amazônia. A gente mostrou aí que era um vídeo de um gavião, mas infelizmente ele estava morto. Era no 5 de junho de 2015 que a gente via esse episódio. 5 de junho já. 6 de junho. Hoje é dia 6 de junho, né, produção? Então era 6 de junho. O nosso vídeo bateu recorde de visualizações. Então, a gente vai mostrar aí pra vocês esse vídeo aí que eu mesmo gravei. Vocês vão notar uma diferença de voz, só que é o tempo, senhoras e senhores. 5 anos não é pra qualquer um. Se a minha voz já vai ser uma voz de pirralho em 2015, imagine a voz do Felipe do cartoon que a gente viu agorinha mesmo aí. É um absurdo. Que demais. Então vamos lá, vai rodar aí pra vocês verem. Boa tarde, estamos dentro do Banho do Caru, estamos registrando aqui, ó, uma ave gigante, um gavião. Ele é natural aqui da Amazônia. Eu tô achando que alguém deu um tiro nele porque tem pegada de gente morto. aqui, ó. Ele foi encontrado aqui, né?
Na beira da estrada. Vê se não tem marca de tiro. Ele tem garras gigantes. Já. Olha o tamanho das garras do bicho. Aí, Felipe, ele foi encontrado morto aqui. Mortão, olha. Bonitão, né? Ok? Putz. Gente, senhoras e senhores, a gente ainda desejou boa tarde, mas a gente estava vendo aí que era um gavião grandalhão, senhoras e senhores. Um gavião grandalhão. A nossa produção pegou algumas informações com os donos daquele banho, daquele balneário que ficava ali nas proximidades da cidade de Itacoatiara. A gente pegou algumas informações dizendo que ele morreu. Olha só, você sabe o que é rede elétrica, tá? Morreu eletrocutado ao tocar em um fio, né? Mas assim, nunca se sabe, né? Não foi bem investigado. A gente pegou só mínimas informações. Mas assim, e se tiverem matado ele, né? Uma criatura daquela lá é bastante preciosa e um pote de ouro aqui para a nossa Amazônia brasileira, ok? Né? É triste mesmo a gente encontrar esses animais bonitos mortos. Mas é a vida que segue. Agora é a nossa vida que está em jogo. Temos que se proteger. Vamos criar mais algumas brincadeiras dessas por aqui. Vai ficar show de bola. O home office, a gente cria coisas que um dia vai ser licioneiras aí no futuro, ok? Então, com essa lição de vida, a gente encerra o programa do Felipe Aquino deste dia 6 de junho de 2020, ok? Na próxima semana tem mais, ok? Boa noite para todos e até lá, tchau!